Muito bem, para mais um tempo de mesa. Hoje, quinta-feira, o homem de negócio, e quero deixar uma pergunta já de cara para você, né? Você pode estar trabalhando muito, e aí, dessa forma que você está trabalhando, você está construindo alguma coisa, ou você não está construindo nada? Pensa Pensa nisso em alguns momentos, em alguns segundos do que nós estamos vivenciando. Você acorda, você trabalha, você resolve problemas, você responde pessoas, você paga contas, corre atrás de resultados e no final do dia, como é que você está? Você está bem ou você está cansado? E a pergunta é se todo esse esforço que está sendo feito está construindo alguma coisa ou você simplesmente está reagindo ao tempo cronológico do seu dia, da sua circunstância, daquilo que você está vivendo. E essa é uma pergunta que quero trazer hoje para nossa mesa, para nossa conversa de hoje, porque o tema que eu sugeri é o trabalho que carrega propósito. E eu quero começar aqui fazendo uma conexão com aquilo que nós vimos para esse mesmo mapa estratégico, que foi muito bem colocado pelo Denis, e, e eu penso que uma das palavras que ficaram marcadas, uma palavra, pelo menos, que ficou marcada, é que a gente precisa alinhar, a gente precisa ter um alinhamento para a gente avançar. Então, existe uma relação muito grande e muito interessante entre o propósito, o alinhamento e o trabalho. E eu não sei se vocês já perceberam isso, já perceberam isso, porque o propósito, sem o alinhamento, a gente só vai fazer o quê? Esforço. Não sei se vocês já vivenciaram alguma coisa nesse sentido. Porque se você tem propósito, mas você não está alinhado com esse propósito, certamente você vai fazer mais esforço para você obter o resultado. Então, você pode trabalhar muito, você pode correr, conquistar, você pode conquistar algumas coisas, mas se você não sabe o que está construindo, corre o risco de você passar a vida inteira ocupado e chegar ao final sem saber exatamente aquilo que você construiu. Porque em alguns momentos da vida, a gente bate a cara no muro, certo? E o que acontece quando a gente bate a cara no muro? Você tem que ter uma nova visão, porque se daqui a pouco você vai estagnar, você vai parar. E aí que está a grande questão daquilo que nós vamos conversar. E é sobre esse ponto de vista de propósito, alinhamento e trabalho, que eu quero trazer esse comentário. Vocês já sabem que de segunda a sexta nós temos aqui no nosso tempo de mesa temas específicos, e essa semana foram temas diversos, né? Segunda-feira, o homem em ordem, que compete muito com aquilo que nós estamos visualizando para os nossos negócios. O homem que é de responsabilidade, o homem que assume a responsabilidade na terça-feira, um homem de alianças na quarta-feira, e nós vamos agora falar de homens de negócio, o homem de negócio. E eu acredito que esse tema é muito importante. E para você que está no YouTube, tá vendo, eu às vezes também, quando eu não consigo participar, também vejo pelo YouTube, certo? Então já clica aí, já vai em seguir e você já vai receber as notificações quando tiver um vídeo novo, que praticamente todo dia tem. Porque nós estamos reunidos todos aqui para crescer, para desenvolver nesses poucos minutos. E hoje eu quero trazer esse texto base para você aqui, quero que você leia atentamente, se não conseguir ler agora, você busque novamente depois.
que está em Colossenses, no capítulo 3, vou ler aqui para vocês, e o verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aí eu trago o primeiro ponto, da importância do alinhamento. Antes de avançar, a gente precisa o quê? Ajustar a direção. Ajustar a direção. E eu pensava o contrário. Eu pensava que nós tínhamos que ajustar a direção e depois avançar. Só que, veja bem, o alinhamento, ele serve para quê? Antes de eu perguntar para onde eu quero ir, eu preciso perguntar, estou alinhado com aquilo que Deus está colocando nesse novo tempo diante de mim, nesse novo propósito diante de mim? Então, alinhamento é colocar direção, pensando no alinhamento, né? Colocar direção, colocar postura, atitude no mesmo patamar. No mesmo patamar. Estão comigo? Estão, estão me ouvindo direitinho aí? Beleza, beleza. Então, é aí que começa, né? Começa de onde? Começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente não está disposto a fazer. Por quê? Porque vai depender do quê? Da minha relação com o meu trabalho, vai depender da minha relação com as pessoas, vai depender da minha relação com os recursos que eu estou administrando. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas para que a gente possa desenvolver a consciência e a percepção das coisas. Eu estou trabalhando apenas para receber o meu salário, ou estou trabalhando apenas para fazer crescer a minha empresa, ou estou construindo algo que vai gerar valor, não somente na minha vida, da minha família, mas para aquelas pessoas que estão sendo atingidas diretamente com aquilo que eu estou construindo. Então, quer dizer que nem todo movimento que você está fazendo é progresso. Nem todo movimento que você está fazendo é progresso. E a gente viu ontem até foi falado sobre isso, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, foi falado sobre os valentes de Davi, né? A gente percebe o quê? Um movimento de pessoas que, de repente, eram improváveis naquilo que poderiam fazer. E, às vezes, a gente percebe que alguns movimentos que nós estamos fazendo não geram progresso, não gera o ganhar batalhas. Alguns movimentos, eles são movimentos que trazem, na verdade, somente canseira, cansaço físico, mental e espiritual. Às vezes o que precisamos não é correr mais. Às vezes o que a gente precisa é corrigir a direção, a partir do que? Desse alinhamento. Por isso que é tão importante a postura e ferramentas. Postura e ferramentas. Porque uma das coisas que até foi falado nesse mês é que se a gente está desbravando alguma coisa, a gente precisa estar preparado. A gente está preparado. E, cara, isso é uma coisa, é impressionante, porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa e não se prepara. Se você vai fazer uma viagem e você não prepara toda a sua bagagem, você pode esquecer de coisas importantes. Se você vai fazer uma viagem de carro e você não faz a sua manutenção, você pode estar colocando a sua vida em risco. Então, se nós vamos desbravar algo, se nós vamos, porque todo negócio que nós estamos fazendo, ele é desbravador. Você está sempre desbravando para você conquistar aquilo, para você vender, para você construir, para você produzir, depois entregar isso como serviço. É incrível, porque se eu vou abrir um caminho e eu não tenho as ferramentas que eu necessito, se eu for, vamos dizer, cortar o mato, né? E eu não levar a ferramenta certa. Imaginou, se eu vou cortar um mato e eu não levo pelo menos um facão, eu levo uma faquinha. Entende? Eu preciso saber que ferramentas eu vou precisar para esse tipo de
ação que eu vou fazer, para esse tipo de propósito que eu estou começando, que eu estou já alinhado. Então, se nós queremos crescer, nós precisamos desenvolver essas ferramentas. Por exemplo, conhecimento, comunicação, liderança, nós falamos todos os dias aqui sobre disciplina, relacionamento, estratégia. E quem de nós está fazendo isso? Capacidade de decisão. Quem de nós está alinhado com isso? Então, quer dizer que, às vezes, a gente pede uma oportunidade. Não sei se vocês já pediram oportunidade de emprego, por exemplo, ou levar um serviço para alguém. Nós precisamos estar preparados, preparados para aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou oferecendo, ou aquilo que eu estou produzindo. Eu tenho que estar preparado, porque o próximo nível, ele sempre exige novas ferramentas. Sempre exige novas ferramentas. E existe uma grande questão aqui, uma pergunta que é muito importante para cada um de nós. Qual a ferramenta que eu preciso, aí conecta bem isso, qual a ferramenta que eu preciso desenvolver agora? Qual a ferramenta que eu preciso desenvolver agora, para aquilo que Deus está me chamando a construir? Qual é a ferramenta? Nós sempre falamos aqui que quem antecipa, governa, certo? Então, essa expressão está ligada diretamente aos negócios, aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou servindo. O homem que apenas está reagindo à circunstância da sua volta, ele está sendo conduzido pela circunstância, apenas. Ele está fazendo esforço dobrado, ou às vezes até mais do que dobrado. Faz sentido, irmãos? Faz sentido aí, quem reage aí, quem está fazendo sentido aí. Então, o homem que aprende a antecipar, porque às vezes a gente tem uma noção de antecipação, né? Às vezes a gente acha que antecipação é continuar ansioso, né? E o texto diz o seguinte, para você fazer como se fosse para o Senhor. Você, às vezes, está fazendo como se fosse para o Senhor, ou é para você mesmo, o seu Senhor? Porque quando você faz as coisas e está tentando antecipar as coisas, mas para você, fica para quem? Entende? A decisão é para quem? Então, o homem que decide antecipar, ele começa a governar as suas melhores decisões, as suas decisões. E é isso que nós precisamos pensar. Ele olha antes em sua volta, ele não vai reagir de primeira mão. Ele vai primeiro tirar um panorama daquilo que está acontecendo na sua vida. Daí ele começa a perceber antes. Ele está começando a antecipar, mas ele não está ansioso por isso. Ele está no seu posicionamento, no seu governo, ele está olhando para o lado para quê? Para perceber as coisas. Então, ele está o quê? Se preparando antes. Ele está se preparando. Então, ele vai começar a organizar antes aquilo que está desorganizado. Não adianta a gente começar a fazer algo novo se as coisas antigas estão desorganizadas. Talvez está lá no passado, mas ainda um vestígio vivendo no agora. E eu estava observando ontem que foi postado sobre, eu não sei se vocês viram, né? Mas foi colocado lá sobre o Rei para Rei e colocando o meu testemunho lá, de algo que eu vivenciei. E está aqui o Anthony, que foi o cara que disse para mim, tá, eu acho que você está vivendo um vitimismo novamente. Ele que abriu uma visão que estava sendo fechada, entende? Então, eu comecei o quê? Corrigir antes. Eu comecei a antecipar, porque não tinha começado o evento.
Não tinha começado o retiro, e o que que eu fiz? Eu corrigi antes. Então, eu não esperei a crise chegar para começar a pensar, entende? Eu estava pensando no início que a crise já estava comigo, mas alguém chegou e disse para mim, entende? Olha, você está voltando para trás, entendeu? Por isso que é tão importante quando a gente fala de relacionamentos, às vezes a gente pensa que é somente, né, familiar ou coisa assim, mas é relacionamento com Deus, contigo mesmo e com o próximo, entende? Porque se nós estamos fazendo negócios e fazendo bons negócios, a gente precisa estar sempre percebendo antes, ou seja, esse discernimento que o Silva falou ali, é justamente o que nós precisamos, é essa organização, porque daí você organiza antes, você não espera que piore, você não espera perder dinheiro para organizar as finanças. E eu acho que já contei aqui, mas 2020 e 2021 eu fiquei 2 anos sem trabalhar, e se eu não tivesse algo preparado, eu teria que ter me mudado de cidade, assim como muitos colegas meus fizeram, né? Porque os nossos serviços acabaram não sendo essenciais, né? Porque o que era essencial? Saúde, alimentação, e aquilo que eu faço como profissional não tinha necessidade de urgência. Então, o que eu tinha? Eu já estava preparado para um momento. Então, a gente não espera perder uma oportunidade para desenvolver uma habilidade, né? Inclusive, eu comecei a construir outras coisas durante a pandemia. Então, a gente não espera o problema crescer para a gente tomar uma decisão, deixar ele ficar grande demais, daí a decisão leva uma consequência muito maior. É aquela história, né? Deus perdoa, mas e a consequência? Nós temos que assumir a consequência. Então, a antecipação, não como ansiedade, ela é uma forma de governo. Ela é uma forma de governo. Faz sentido, irmãos? Faz sentido para vocês? Reage aí, senão você não me deixar sozinho. Estão ouvindo, então, tá certinho? Olha aí, o Oca tá, Rodrigo. Exatamente, exatamente. E eu não posso me considerar um sábio, né, Anthony? Mas só que a sabedoria de Deus, ela vem quando você também é humilde o suficiente para entender que teu irmão está dizendo alguma coisa, e isso não é para você levar para o coração no sentido de estar me repreendendo, né? Porque eu poderia simplesmente dizer, o Anthony está me repreendendo e nem precisa fazer isso, né? E nem poderia fazer isso. Só que daí, quando a gente está meio que desalinhado, a gente não consegue prestar atenção no outro. Se você não consegue prestar atenção no outro, é porque você já não prestou mais atenção em Deus, no Pai, entende? Porque você já esqueceu de quem você é, e você é filho dele. Então, em que área do meu negócio, do meu trabalho, hoje, eu estou apenas reagindo, quando eu deveria estar me antecipando? Tá? Não de ficar ansioso, como eu falei, antecipar, você colocar todo um processo antes. Qual a ferramenta que eu preciso desenvolver para eu estar preparado para o próximo passo, para o próximo nível? Como fica para vocês isso hoje? Como fica para vocês hoje? Alinhamento, e esse é um mês específico para alinhamento, e quem não está no mapa estratégico, já foi lançado aí no grupo, né? É demais, gente. É poderoso demais. E pode custar muito caro você ficar de fora. São coisas simples, pequenas, só que as pequenas atitudes que a gente não consegue fazer, a gente não consegue alinhar com o propósito.
Então, vamos ajustar a postura, vamos desenvolver as nossas ferramentas, vamos antecipar a circunstância, e não a circunstância chegar para eu querer ficar ansioso daí. Então, quer dizer, porque o trabalho que é com propósito, não é simplesmente trabalhar demais. E eu entendo que você esteja buscando e você esteja indo atrás, e muito bem. Só que quanto mais você vai atrás, mais alguém está na frente, porque está alinhado com o propósito e fazendo o processo corretamente. Então, às vezes, não é sobre você correr atrás, não é sobre você estar na correria, entende? E eu logo até comentei com os irmãos no grupo, e falei, né, um processo novo do projeto social que estou participando, querendo me tirar alguns momentos daqui, do nosso tempo de mesa. Algo que eu gosto de estar, algo que eu gosto de participar, e é um dos momentos que eu posso. Entende? E isso pode fazer o quê? Que eu me afaste sem perceber, buscando coisas para resolver situações, buscando coisas para resolver situação. Então, para quem você está trabalhando? Para quem você está negociando? O que você está construindo através do seu trabalho? Talvez uma das perguntas que sejam bem importantes hoje para a gente fazer é a gente pensar o seguinte: aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo todos os dias, está me levando para onde? Realmente para onde eu quero chegar? Para onde eu quero estar? Será que o processo está me levando para isso? E essa palavra mexeu muito comigo. E analisando e vendo ontem aquilo que eu até coloquei lá tá no Instagram, né? E para quem vai para o rei para rei, quem já foi para o rei para rei, sabe da pressão de crescimento que você sofre, sofre não, né? Não posso dizer, mas que você leva o impacto, certo? Faz com que a gente comece a alinhar a nossa direção. E essa é uma oração que eu faço por você hoje, que o Pai alinhe a sua direção, alinhe a sua direção, porque ele alinha a minha, a linha de todos aqui, mas é a partir do momento que eu tenho humildade suficiente de reconhecer que eu preciso desse alinhamento. Então, que ele dê sabedoria para você reconhecer o caminho que você está para o caminho que você precisa estar. Que ele te dê coragem para você desbravar mesmo os territórios, desbravar com humildade para desenvolver realmente essas ferramentas que nós falamos. Quero deixar para vocês essa mensagem, essa palavra. Não trabalhe mais para chegar ao fim do mês. Não faça mais isso. Esse é um mês que você está alinhando, que você está avançando. Então, trabalhe consciente do que você está construindo para aquilo que você chama de futuro. Trabalhe dessa forma. Amém, meus irmãos? Comentários? Fez sentido para vocês? Abre o microfone e fala. Não fez sentido para ninguém. Fala, Silva. Fala, Silva. Olá, boa tarde a todos. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. Cara, a gente corre atrás de muita coisa pra gente. Só que aí eu senti no coração assim que Deus vai ouvir as minhas orações quando eu parar de pedir para mim e começar a pedir para as outras pessoas. E isso, cara, no mundo dos negócios eu vejo que é essencial também.
A gente pensa muito no nosso lucro, pensa de quanto a gente vai ganhar. Sim, é interessante, mas o que eu estou disposto a servir para o meu cliente? O que eu estou disposto a servir para as outras pessoas? O que isso vai agregar na vida das outras pessoas? Então, assim, cara, o tempo de mesa tem me ensinado bastante, tem mudado a minha vida, mudado o meu pensamento, assim, ó, diariamente. E eu, nossa, sou muito feliz, muito feliz. Esse tempinho que eu passo aqui todos os dias, eu fico, desde a hora que eu acordo, ó, meio-dia e 2, eu tenho que estar no tempo de mesa. Parabéns, muito obrigado. Beleza, obrigado, Silva, pelo compartilhamento. Isso é muito importante mesmo. Realmente faz sentido, né, o que nós estamos aqui fazendo. Todo dia é um aprendizado, é isso aí, ó, cara. Realmente, todo dia é um aprendizado. E, às vezes, são aprendizados que a gente já sabe, outros a gente não sabe, mas o principalmente é você sabe de alguma coisa e não faz. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Nós estamos aprendendo todo dia, mas e nós estamos fazendo todo dia algo nesse sentido, entende? Se eu perguntasse individualmente para vocês hoje, por exemplo, quem já fez o Império aqui, já participou do Rei para Rei, de algum movimento que está acontecendo, se eu perguntasse para vocês, vocês já conseguiram colocar algo em prática daquilo que vocês desenvolveram e aprenderam aqui? Se eu perguntasse para o Maurício, perguntasse para o Robson, se perguntasse... Entende? Porque, na verdade, as pessoas estão aqui, né, e já sabem o que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos alinhando, ou nós estamos... esse é o meu propósito, eu vou para cima, só que sem um alinhamento. O propósito pode estar certo, mas se você não estiver alinhado, o que adianta? Né? O que adianta? Você sabe qual é o teu propósito, mas não está alinhado. Então, quer dizer, é uma necessidade. Né? É uma necessidade nós estarmos nesse processo. E é o que a gente está sempre ouvindo, e parece que alguma coisa é bom a gente ouvir de novo, sempre. Né? Por isso que aquilo que nós fizemos está carregando nosso propósito. Mas antes de nós fazer, nós somos quem? Antes de nós fazer, quem nós somos? Né? Mais algum comentário, irmãos? Alguém quer contribuir aí? Olha aí, galera. Estou aí. É isto, meus queridos. Bora para cima, então. Vamos seguir. Eu quero agradecer vocês. É sempre uma honra poder estar com vocês aqui, né? E dizer para vocês, né, que o propósito, ele mostra o que construir, né? O preparo, ele vai colocando as ferramentas nas nossas mãos e a gente, com a nossa postura, a gente faz com que as coisas comecem a acontecer. Então, eu quero deixar esse momento aí para vocês e que vocês tenham um excelente dia, abençoado, transformando, renovando a sua mente sempre que você puder. Fico muito grato por poder estar com vocês. Já é.